Para eu te... Pronto, começamos a gravar. Fábio Fabrício Fabretti é formado em letras, com especialização em português, literatura e redação, e também atua como pesquisador independente particular da novelista Glória Pérez na Globo. Fábio tem obras biográficas e ficcionais lançadas no Brasil e exterior, voltadas para o público adulto, infantil e juvenil. Seu desenvolvimento espiritual está relacionado ao seu trabalho como oraculista, através de campanhas solidárias e atendimentos particulares com baralho cigano, runas, tarô, baralho tradicional, cartas de esquerda e oráculo indígena, esse último canalizado exclusivamente por ele. Esqueci alguma coisa? Não, querido, está ótimo. Boa noite já, boa tarde ainda, né? Gratidão aí pelo convite sempre. Gente, eu estou encantado, é muita coisa gostosa. Importantíssima, Tânia, essa sua palestra, explicando, porque a gente tem o livro, né? Mas uma coisa é a gente ler o livro, outra coisa é quem faz o livro. E nós podemos fazer livros também. Hoje é uma realidade muito acessível, né? Graças a Deus, tanto virtual quanto físico. Entender os mecanismos de funcionamento, essa coisa do plágio, é uma coisa que às vezes até sem querer a gente comete, né, gente? Então, temos que estar atento a essas coisas, tá? Muito importante. A sua palestra, então, estou curiosíssimo para fazer esse curso, me avise, por favor, próximo curso de leituras de mãos com cartas. Acho essa combinação fantástica. Muito bom. E, Andréia, novamente, quem me convidou, né? Eu me autoconvidei. Muito bom fazer parte desse grupo. Eu queria trazer para vocês hoje, eu vou ser um pouco mais rápido, né? Breve. Eu estou com um evento aqui em casa, gente, hoje também. Aquelas coisas de Ansan, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Obrigado, André. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre as cartas ciganas que contam histórias, alguns agrupamentos das cartas e e seus processos evolutivos, tanto na própria história quanto para a gente entender um pouco. Para que isso? Eu acho que a gente lê as cartas para fazer um trabalho ou espiritual, de mensagem divina, e ou terapêutico, de autoconhecimento, né, para o nosso consulente, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Por que daquela carta, né? Por que daquele animal? Por que daquele número? Por que daquele naipe? E tudo faz um sentido ali. Então, eu acabei desenvolvendo nos meus cursos esses agrupamentos, que são ideias minhas, algumas, como as do final, por exemplo, já não são minhas, eu peguei do André Mantovani, ele faz algumas relações, e eu fui recriando em cima daquilo. Então, aí tem trabalho meu e tem influência de algumas outras pessoas também, tá? A própria Tânia também é uma fonte inesgotável, né, de inspirações. Então, assim, esse trabalho, que eu chamo de agrupamento das cartas, de acordo com as simbologias, né, eu acabei observando que as 36 cartas do baralho cigano podem se dividir em 7 grupos de diferentes categorias. Que grupos são esses? São 7 grupos que, se a gente juntar, forma a vida, forma o planeta, forma a sociedade, forma o mundo. E é justamente sobre isso que as cartas falam, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o indivíduo, sobre as pessoas, né? Então vamos lá, que grupos são esses? Esses grupos, eles podem também se subdividir em outros grupos. Por exemplo, vamos lá, por favor, André. A gente tem aí o grupo familiar, né? Ou o grupo humano, pode passar, André. É, aí a gente tem a carta número um, né, que são as figuras que têm presenças familiares, presenças humanas, né? Por isso que é o grupo familiar. A gente tem a carta um, que é o cavaleiro, a carta 13, vou sempre pela ordem numérica, né, que é a criança. Aí a gente tem a carta do coração. Ah, mas o coração não é uma pessoa, mas esse coração da carta é um coração humano, né? O coração dos sentimentos humanos, das emoções humanas. Então, ele faz parte do grupo familiar também. Pode seguir, Andréia, por favor. A gente tem aí o cavalheiro, né? Que pode ser a figura do cigano também, que faz par com a dama, né? Pode seguir, que pode ser também a cigana. Então, a gente tem aí 5 cartas fazem parte das figuras humanizadas do baralho cigano, que podem se referir tanto ao consulente quanto à consulente ou consulente, ou uma pessoa, né, designada a ela, na vida dela, que a cerca, ou até uma energia, né, que é, por exemplo, a própria carta do cavaleiro da dama, às vezes pode estar falando da energia yang da pessoa ou da energia yin.
Então, esse seria o primeiro grupo das figuras humanizadas ou familiares, né? Referente, porque se a gente parar para pensar, a gente tem uma família aí, né? O pai, a mãe, o filho, o coração que une, o filho mais novo, que é a criança, assim como o filho mais jovem, que é o cavaleiro, né? Que nos próprios naipes nós temos isso, né? O rei e a rainha nos naipes do baralho tradicional, a gente tem no tarô, né? A gente tem o rei, o pai, a rainha, a mãe, o valete, o filho, e no tarô o cavaleiro, que é o jovem, né? O filho mais jovem. Pode seguir, obrigado. Aí a gente tem o grupo Flora, pode ir passando, tá, André, por favor. Que se faz de... A primeira carta é a carta do trevo, né, que é uma planta, embora no tarô cigano o trevo já se transforma em obstáculos, mas o trevo tem essa relação de ser uma planta, o trevo de 4 folhas, como todos sabem, é uma planta que mostra sorte, boa sorte, mas o trevo em si é uma erva daninha. Então, por isso que é vencer os obstáculos, usar a sua sorte para vencer os obstáculos. E o tarô cigano enfatiza a questão da erva daninha como obstáculos, né? Pode seguir, André, por favor. A gente tem a árvore, que também faz parte do grupo Flora, né, que está ligado a projetos de vida, saúde, dar frutos, a ancestralidade das raízes, né? Pode seguir. Tânia, porque eu percebia que os alunos tinham muita dificuldade de associar por que no tarô cigano o trevo vira a carta das pedras e paus no meio do caminho, obstáculos, né? Porque é totalmente diferente ver uma carta de sorte no Lenormand, falando da carta 2, né? E aí no tarô cigano ver obstáculos. E aí justamente seria o lado negativo, né? O lado sombra do trevo, que é a erva daninha. Pode seguir, por favor. Aí a gente tem as flores, ou o buquê, como é chamado também, né? Ok, Andréia, pode seguir. E a carta dos lírios também são as cartas florais, o lírio que trabalha nesse sentido todo espiritual, harmônico, divino, que faz essa relação, né, na espiritualidade com Oxum, enfim, né? Assim como a carta da árvore, né, pode ser um secretismo com Oxóssi, as flores nanã, enfim, eu coloco o trevo como axé, tá, gente? Eu me inspiro muito, eu tenho, quem faz o meu curso, sabe, da minha apostila, eu tenho uma bibliografia muito grande, porque eu bebo em várias fontes, principalmente da Tânia, e coloco lá a bibliografia dela e falo dela no meu curso e mostro os baralhos dela, e a Tânia tem esse trabalho muito legal, né, de mostrar, porque o tarô da Kátia Bastos, ele faz muita relação das cartas com os orixás. A Tânia trouxe as entidades, né? Então, por exemplo, isso é muito legal. Ela trouxe o boiadeiro na carta do chicote, os pretos velhos na carta da cruz. Isso é muito legal. Isso vai inspirando a gente. Aí eu coloquei o trevo também como axé. O axé é a sorte na Umbanda, né? Pode seguir. Obrigado, André. Aí a gente tem o grupo fauna, que são os animais, né? A figura dos animais, que a gente começa pela cobra, que tem esse sentido, né, da traição, esse sentido da fofoca, da intriga, do veneno, mas que também pode ser visto como a cura, principalmente dentro do xamanismo, já fugindo um pouco, né, da energia cigana. A cobra, ela troca de pele, ela se transforma, então ela tem também a transformação, até por sua relação com o Kundalini, que é a nossa essência da vida, né? Pode passar. Os pássaros, né, que também falam muito da libertação, né, de buscar o seu ninho, de ter o céu só para si, de lembrar que você tem asas. Pode passar, por favor. A raposa, né, a prima do cachorro, que é a pombagira, né, gente, dentro da espiritualidade. Aí essa linguagem só faz sentido para quem é da Umbanda. Nem todo mundo lê o tarô com essa linguagem. Eu, como sou umbandista, leio, mas é claro que a gente respeita também, né, a crença do consulente. Mas aí temos a raposa aí, né, que é um animal muito esperto, porque o animal aprendeu a ser... A raposa, ela foi um animal muito perseguido, tanto que ela quase entrou em extinção, a raposa vermelha na Europa, né? Que é a clássica raposa do Lenormand, devido ao seu uso para casacos de pele. Então, a raposa ela aprendeu a sobreviver, ela é um animal estratégico, ela espera o fazendeiro dormir para entrar no galinheiro. Né? Essa forma dela é muito antiga, desde a fábula do Esopo, mas muitas vezes podemos usar nossa inteligência para o bem. Eu acho que esse seria o lado positivo da raposa, né? Porque essa raposa ela usa o lado negativo para o mal, para se dar bem. Como é que a Andrea falou? A Andrea usou uma expressão, quando ela falou da raposa agora, eu mereço, né? Não, eu preciso disso. Ela acha que ela precisa, ela acha que ela merece, né? Mesmo que ela tenha, principalmente se ela tiver que passar por cima de alguém ou enganar alguém para isso. Mas podemos canalizar essa energia, né, para algo positivo. Pode passar, Andrea, por favor.
Aí a gente tem o urso, né, o famoso urso. Eu trabalho muito nessa energia, né, do obsessor, da compulsão, do obsessivo, do sobrepeso, mas também, aí, né, Andréia? Mas o urso também representa a força interior, porque eu sempre falo no meu curso, se o urso tivesse noção da força dele, ele seria o rei da selva, não o leão. Né? Mas o urso ele tem que aprender a acordar e sair da caverna, ir para a luz, né? Que seria o lado de você trabalhar a sua força, em vez de ir para o negativo, de ir para o positivo também. Pode seguir, por favor. E aí, para encerrar o grupo fauna, não, encerra, não, ainda tem mais algumas. A gente tem a cegonha, né, a famosa carta da gravidez, as novidades que estão chegando. A cegonha tem um aspecto bem interessante, porque ela é toda branca, então ela está muito ligada a pessoas que trabalham na área da saúde, tá, gente? Cuidadores, enfermeiros, ela tem essa coisa também do viajante, né, porque é uma árvore migratória, tá? Pode passar. O cachorro ou o cão, grande símbolo da amizade, da fealdade, da fidelidade, né? Que são coisas diferentes, da proteção, do guardião, também faz parte do grupo dos animais, fauna. Pode ir, André. E aí a gente tem os ratos, né? O que eu chamo dos vampiros energéticos, sejam de pessoas ou sejam de situações que trazem desgastes, perdas, prejuízos, né? E aí eu sempre brinco no meu curso que tudo tem um lado sombra e tudo tem um lado luz. Até as cartas positivas têm o seu lado sombra e até as cartas negativas têm o seu lado luz. Porque o rato, apesar de ser uma carta muito tétrica e talvez às vezes a mais temida, né? A mais mal olhada do baralho cigano, entre outras, o rato também ele é um sobrevivente, né, gente? Ele aprendeu a sobreviver. O homem criou a cidade, ele aprendeu a viver no esgoto. Né? E o rato ele é muito ágil, então ele traz essa liçãozinha também da agilidade, da sobrevivência. Eu acho que isso até é a ideia de Tânia, se eu não me engano. Vamos lá. Sim, provavelmente deve ser a ideia de Tânia, porque eu li todos os livros dela, gente. Eu reproduzo mesmo. Tudo que Deb e Tânia fala, eu estou aqui. Vamos lá, e Andréia? Os peixes também fazem parte do grupo da fauna, da multiplicação, né, da prosperidade. Juliana Freire, é verdade. Nossa, muitas, muitas. Nossas amigas inspiradoras. Eu acho que a gente acaba aqui no o grupo das fauna, o grupo fauna, e a gente tem o que, na verdade, são 7 grupos, né? Falamos do grupo familiar, o primeiro grupo, o grupo flora, o segundo, o terceiro, o grupo fauna, o quarto, agora a gente entra no quarto, que é o grupo dos astros, que são apenas 3 cartas, né? O Sol, a Lua e a Estrela. E o interessante é que essas 3 cartas elas estão presentes também no tarô, com significados um pouco diferentes, né? Porque o tarô já envolve questões astrológicas, letras cabalísticas, já tem uma série de diferenças, mas são as 3 cartas dos astros, né? E como que fazem o nosso céu, que trazem a nossa astrologia para a cartomancia. A Lua, né, com essa questão da intuição, das fases, da honraria, dos méritos, do romantismo. Embora a Lua do baralho cigano seja muito positiva, eu acho que como tudo tem o seu lado luz e sombra, eu vejo muita Lua como lado oculto também, né? Para mim é a grande carta da magia, do sagrado feminino, da energia Yin, né? De Hecate, assim como eu vejo o Sol, muito uma carta muito da energia Yang, né? Uma carta muito masculina, que fala muito da luz, da claridade, da força, do sucesso, da realização. E a carta da estrela, né? Que é uma carta linda. A estrela guia os nossos mentores, nosso brilho, a esperança, né? A estrela que nos conduz. Então, esse é o quarto grupo, é o grupo das cartas astros. E aí a gente tem o quinto grupo, que é o grupo dos objetos, ou dos seres inanimados, né? Sem vidas, que seriam que a gente tem aí o caixão, né? Que no tarot cigano é a vela em algumas cartas, que é o morrer e o renascer, né? O saber transitar uma fase, um ciclo que encerra e outro que começa. Pode seguir, né? Por favor. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, tem bastante cartas. A foice, que é o grande corte, que a Andrea falou muito bem aqui, deu umas dicas ótimas de como a foice ela traz um corte necessário. A gente precisa cortar os males pela raiz. Algumas pessoas precisam ser cortadas, algumas situações se estendem porque nós permitimos. Então, a foice é necessária, mas dentro dessas combinações que a Andrea trouxe, a gente pode, não vou dizer diagnosticar, porque a gente não pode dar diagnóstico, a gente não é médico, mas a gente pode ver as energias, né, de coisas que fazem alertas ali para a gente. Isso é muito importante.
Então, a gente tem a foice, a gente tem o chicote, que também é um objeto bem pesado, né? Onde muita gente vê a magia também no chicote. O chicote está ligando muito a poder, liderança, autoritarismo, que às vezes é diferente. A autoridade, ela é saudável. Você precisa ter autoridade sobre a sua vida, sobre as pessoas ao sobre se você tem uma, né, uma função na sua vida. A autoridade, ela é saudável. É saber dizer não, né? Saber se impor. Tem muita gente que precisa aprender isso. Agora, o autoritarismo já é o abuso da autoridade, né, gente? Aí já não é legal. As alianças, né, o anel dos pactos, das responsabilidades, das associações, ou a carta clássica do casamento. Acho que acabamos aqui os objetos. Não, temos ainda os livros, a grande carta do saber, da aprendizagem, do ensinamento, as histórias que se contam, né, as vivências, aprender com as páginas da vida. A gente tem o envelope ou a carta dos sinais, da mensagem. Uma vez a Tânia estava fazendo uma leitura online, há muitos anos isso, acho que no meio da pandemia, muitos anos, não, há muito tempo, mas acho que foi no meio da pandemia, com alguém, e a Tânia tirou a carta da mensagem, foi para mim. Falei, tira uma mensagem para mim. Ela tirou a carta da mensagem, do envelope, e falou, ore mais. Eu acho que saiu junto com a torre. Interessante, porque a oração também é um canal de comunicação. A carta da mensagem é comunicação, né, gente? Não é só com o outro, às vezes é comunicação com o divino, com nós mesmos, né? Pode seguir, por favor. A chave, as soluções, as portas que se abrem e, às vezes, as portas que precisam ser fechadas também, nosso livre-arbítrio, né? E ainda dentro do grupo dos objetos, nós temos aí a âncora da segurança, da estabilidade, mas que pode ser, no seu negativo, a estagnação, né? Esse cuidado, porque é o que eu falo sempre. O navio precisa da âncora para ter estabilidade, senão ele está sempre à deriva. Mas se o navio ficar sempre ancorado, ele enferruja a afunda. Interessante, né? O navio, navegando, não enferruja, mas parado enferruja. Isso é muito simbólico na vida da gente, né? E aí a gente tem também, por final, a cruz, né? Que é o último grupo das cartas dos objetos, a grande missão, a nossa fé, o nosso poder de fé, né? Cumprir a nossa missão, carregar as nossas cruzes, né? E esse, então, é o grupo, o quinto grupo das cartas dos objetos. E aí a gente vai para o sexto e penúltimo grupo, que é o grupo das cartas arquitetônicas, que são as cartas das paisagens construídas artificialmente. Como a gente tem aí a casa, né? A casa ela é construída, ela é uma arquitetura que fala do equilíbrio, que fala aí de um lugar, seja de morada, seja de trabalho, né? De valores, fundamentos morais. A casa tem que ter os seus fundamentos ali para poder parar em pé, né? Pode seguir, né? A torre, né, que também está muito ligado à torre da igreja, inclusive todas as cartas. Vocês já repararam isso, gente? A maioria dos baralhos Lenormands que a gente compra, a torre é um forte ou é uma torre de um castelo. A Tânia Durão é a única que fez a torre como a torre da igreja. E a torre, o sentido da torre é a torre da igreja, porque é uma carta espiritual também, né? É uma carta que aponta para a torre da igreja, ela aponta para cima, é a elevação. Agora, é claro que fala também de se expressar, né? Se destrancafiar, algo intrínseco, fechado. É uma carta, a torre também é construída pelo homem, então está na carta, no grupo das cartas arquitetônicas. Pode seguir, André. O jardim, ele é totalmente artificial, né, gente? O jardim ou a praça, ele não é natural. Você vai ali, a pessoa vai ali, planta a terra, né? Ele é construído. Justamente é uma carta que fala muito da cura pela natureza, roubando também as palavras da Tânia, que eu amo isso. Para mim, é a grande carta xamânica, que fala de usar as medicinas da floresta, né? Para quem é do xamanismo entende isso. Mas o jardim, ele é todo artificial. Ele fala muito de uma superficialidade também, né? Do casamento superficial, uma relação superficial, uma carreira superficial que não tem verdade, que não tem profundidade. Gosto muito dessa interpretação. E aí, por fim, o sétimo grupo é o grupo paisagísticos, das paisagens, né? E aí nós temos aí o navio, ele é um grande objeto, sim, mas o navio ele está sempre no mar, no Lenormand, ele está sempre no oceano, e às vezes o oceano é revolto, depende muito do tipo de carta. Então, é toda uma paisagem ali. Embora o navio seja artificial, mas o navio navegando é toda uma paisagem que tem esse contexto do mar, é a única carta que tem ligação com o mar, além da âncora, né? Tanto que eu tenho essa relação aí com Iemanjá, fala das emoções, de navegar, se distanciar, buscar também novos horizontes. Os pássaros buscam novos horizontes por cima, o navio busca por baixo, né? Pela água.
A carta das nuvens não é uma paisagem, né? Normalmente tem ali uma montanha embaixo, uma terra, que é a carta do obnubilado, adoro essa palavra, né? Daquilo que está turvo, da turvidez, dos pensamentos, das preocupações, mas que são passageiros, porque o mesmo vento que leva, ela traz. Então, eu enquadro isso no grupo das paisagens também. Pode seguir. A montanha ou as pedras, que também é uma grande paisagem, né, gente? Para quem vai para a Europa, porque aqui a gente vê, né, nos filmes aquela montanha com pico de neve, é uma coisa cinematográfica, mas quando a gente está na Europa, que você olha uma montanha com pico de neve, que seja de cima do avião, gente, dá uma sensação assim que a gente está dentro do filme que a gente passou a vida inteira vendo, né? Então, é uma paisagem linda, embora a montanha tenha esse contexto do desafio, dos bloqueios, né, da superação, de você trabalhar essa superação de alguma grande questão ou de um grande problema, né? Pode seguir, por favor. A gente tem a estrada ou os caminhos, também é uma paisagem, embora a estrada seja artificial, seja feita pelo homem, mas ela tem todo o contexto ali da natureza, né, da paisagística, então eu enquadro também na parte das paisagens, da relação com a natureza. E aí a gente acaba aí o sétimo grupo dos elementos das cartas que, no contexto geral, acabam formando a nossa vida. Eu pesquisando, eu percebi também que algumas cartas fazem relação com as estações do ano. Ah, mas para que isso? Para que eu vou usar isso? Muitas vezes, para a gente ter uma noção de tempo durante uma questão do consulente, uma pergunta do consulente, seja de amor, seja de trabalho, seja de espiritualidade, uma questão pessoal, quando aquela situação pode se resolver, quando que o consulente vai conseguir ter entendimento, quando que as coisas vão melhorar, né? Afinal de contas, as pessoas nos procuram, normalmente não é porque tem curiosidades, elas têm questões. Até quem nos procura por curiosidade, elas têm questões também, todo mundo tem. Então, são cartas que podem nos ajudar durante o nosso processo de consulta com o consulente a dar uma noção de tempo. É claro que eu não gosto de trabalhar com tempos exatos, nem com datas, nem com prazos, mas muitas vezes isso pode ajudar no entendimento do consulente, né? E acalmar o seu coração. Lembrando que nós temos o nosso trabalho de cartomancia, mas a gente também trabalha com acolhimento, né? Então, pode seguir, Andréia, por favor. Eu vejo aí o primeiro grupo do acolhimento é o grupo Primavera, né? Entre setembro e novembro, que para mim está ligado a carta da árvore, né? Na primavera as árvores florescem, os frutos, então é uma carta muito primaveril para mim. Pode seguir, por favor. As flores, nada mais primaveril do que as flores, né, gente? Então, é o grande símbolo da primavera, embora as flores do Lenormand é um buquê, né? Vocês já repararam isso? São as flores colhidas, né? E as flores colhidas, elas morrem mais rápido. Por mais que você coloque um buquê no vaso, ela vai morrer mais rápido que se a flor estivesse na terra, né? Então, a flor ainda tem essa ideia da brevidade. Aproveita o presente que é rápido. Aproveita que vai acabar, né? Para mim, o grande negativo das flores, do lado sombra, é a brevidade. É bom, mas dura pouco. Como tudo na vida, né? Ou quase tudo, enfim. Os lírios também uma das flores que floresce na primavera, lá, né? O lírio do brejo, o lírio da beira do rio, que tem essa ligação com a Oxum maravilhosa, que traz, né, toda essa espiritualidade, conexão com a Virgem Maria. Pode seguir, André. E aí a gente tem as cartas do grupo Verão, entre dezembro e fevereiro, final e início de ano, né? Que é claro que a gente começa aí pela a estrada, os caminhos, porque no verão as pessoas gostam, isso mais até no nível, né? Na Europa e Estados Unidos, né, os invernos são mais rígidos, como no sul do país. Então, normalmente no verão as pessoas vão caminhar, vão fazer trilha. A gente no Rio de Janeiro quase não tem inverno, né, gente, em comparação a esses lugares. Agora está até fazendo friozinho, mas normalmente o verão instiga você a caminhar, a fazer trilha, a entrar em contato com a natureza. Então, eu vejo a Carta da Estrada muito ligada a isso, atividade, ao ar livre, né, vida saudável. A carta do Sol, nada mais verão do que a carta do Sol. O Sol é o rei do verão, ele é o rei astro no céu e é o rei do verão na Terra, né? E é interessante quando fala da carta do Sol, porque é uma carta extremamente positiva, de clareza, iluminação, entre vários outros significados. Mas eu sempre brinco com meus alunos: cuidado que o sol demais queima. Cuidado com o ego demais. Com a clareza demais ofusca, que é a mesma questão da estrela, né? A estrela é linda, o seu brilho, resgatar o seu brilho, mas cuidado com o estrelismo. Pode seguir, André.
E aí a gente tem o grupo outono, de entre março e maio, pode seguir, que aí a gente coloca aí, né, a carta da foice. Normalmente outono em alguns lugares é a época da colheita, né, nas regiões agrícolas. Então a foice tem isso do colher o que se plantou, de cortar. A foice ela corta o terreno para que ele brote novamente. Esse cortar o terreno é a colheita, né? Ou às vezes a preparação do terreno para a semeadura, nova semeadura. A gente tem o jardim, as ervas também. Bom, eu acho o outono uma das estações lindas, né, gente? Que as folhas caem. Então, o jardim está muito ligado a essa ideia do outono, que é a renovação das plantas. As folhas caem para as árvores, para, enfim, no pomar, no jardim, as plantas se renovarem. Então, o outono é a grande renovação. Tem até um poeta, que não me lembro o nome agora, que diz que no outono que as árvores trocam de roupa. É lindo isso, né? Aí, seguindo, a gente tem o grupo inverno, né, de junho, entre junho e agosto, é justamente a época que a gente está entrando agora, que a gente tem muita carta do navio, tá? Essa relação com a água, né, essa relação com a névoa, com a brisa do mar. A carta seguinte, a carta da torre também. A torre ela é um lugar alto, então ela, normalmente ela é muito solitária, muito invernal, né? Normalmente as torres dos faróis são lugares ermos, com muito vento, então passa muito essa ideia da friagem, além da altura, né? E aí, por fim, a gente tem algumas cartas com noção de tempo também, tá? De tempo de acordo, de tempo mais cronológico. Como eu disse para vocês, eu não gosto de trabalhar com tempo, mas eu acho interessante a gente saber. Eu acho que o saber nunca ocupa espaço. E às vezes você pode, numa consulta, dar uma noção, né? Já aconteceu de eu ter um consulente que queria saber de algum tempo, ou às vezes até para acalmar o seu coração. E aí eu fiz uma separação aí de alguns grupos dentro dos tempos, como, por exemplo, o grupo do amanhecer. Cartas que, para mim, ao meu ver, passam essa energia de amanhecer. A carta da criança, né, com essa energia jovial, pueril, o amanhecer da vida, né, do ser humano. Pode seguir, André. Aí a gente tem... Aí tem o grupo pela manhã, que é a parte da manhã, né? Que para mim está muito ligado à casa. Se vocês repararem, as casas do Lenormand sempre lembram muito a parte da manhã, né? Uma luz bonita, tem casas que as janelas estão abertas, uma natureza verdejante. Então me lembra muito esse frescor da manhã, tá? Por isso, né, eu vejo essa energia. O decorrer do dia, eu vejo muito a carta, pode seguir, a carta do Sol, né? Levando, estereotipando um dia ensolarado, um dia radiante. O Sol é a luz do dia, é a luz da vida, né? Pode seguir. Durante a tarde, para mim, está muito ligado à carta do jardim ou à carta das ervas, né? Que tem esse acolhimento mais do fim da tarde. Hoje nós vivemos muito em apartamentos, mas nós temos a ligação da natureza. Eu me lembro quando era criança, que meu pai chegava do trabalho e ficava sentado no jardim. Então, talvez por essa memória afetiva, eu associei muito a carta do jardim ao fim de tarde, a carta da tarde, tomar um chá. Antigamente, vamos lembrar que o Lenormand foi um baralho criado em 1800. Então, muitos significados aí hoje estão obsoletos. O jardim, para a gente hoje, é um lugar de cracudo que você vai ser assaltado, principalmente no Rio de Janeiro. Agora, o jardim em 1800, as moças passeavam, paqueravam, eram os aplicativos da época, faziam casamento, namoravam, tinham festas, quermesses, né? Então, o jardim de quando esse significado do jardim dessa época é diferente do nosso jardim de hoje. Tá, que bom. Beleza. Pode seguir, por favor, Zé. O pôr do sol, já o período do entardecer, para mim, assim como sugestão energética, está muito ligado aos pássaros, porque os pássaros voam o dia inteiro e à tarde e no fim do dia voltam para o ninho, né? O recolher das aves. Ficou bem aí com o áudio aberto, Camila, acho que é você, por favor. Obrigado, querido. Então, os pássaros estão muito ligados a isso, ao recolher para o ninho, né? O final da tarde, o início, o prestes a anoitecer. Pode seguir, velho. O grupo já da noite, né? Do anoitecer, do crepúsculo, para mim, a lua, claro, né? Assim como o sol é o grande astro do dia, a lua é o grande astro da noite.
Aí a gente tem, durante a noite, as estrelas, que realmente, né, são as filhas da lua, é o céu estrelado. Acho que bem óbvio, né, gente? Não teria como olhar para essa carta e não ver aí uma noite, decorrer da noite. E é isso, gente. Esses são os agrupamentos que eu venho desenvolvendo, que eu tenho usado nos meus atendimentos, que eu decidi compartilhar aqui com vocês para tentar trazer um olhar novo. É claro que muitas coisas aí são discutíveis, né? Há muita coisa para se desenvolver ainda, mas, enfim, aceito sugestões, aceito críticas, agradeço, ô, Tânia, querida, eu que agradeço aí, obrigado a todos, e é isso, gente. Muitos comentários, olha só. E muita gente, Tânia falando que não havia pensado em certas separações, em classificar por o dia. Eu achei incrível também. Palestras excelentes, obrigada, Márcia. E te agradeço imensamente de você ter tido teu tempo, tua disposição de estar aqui com a gente mais uma vez. Quando você diz, eu me convidei, nossa, que alegria você ter se convidado. Nossa, eu me sinto muito importante aqui, gente, com vocês, aqui, Tânia Durão, Andréia, Giancarlo, aí é no público, a gente tem Márcia Bonito, gente, eu estou me sentindo importante, isso é ótimo, muito obrigado. Então, te agradeço imensamente. Vou finalizar aqui a nossa. Alguém tem pergunta, gente? Eu estou olhando aqui, o chat não tem pergunta. Tânia perguntando se você aceita elogio. Sempre. Uma contribuição incrível. Que mais? A Rita, A beijo, Cláudia disse que o urso poderia ser a primavera porque ele está fora da toca. E o é cavaleiro também inspira o corre-corre do dia a dia. boa essa do urso, até porque o urso dorme no inverno, né? E na primavera ou no verão que ele acorda? Vou pesquisar sobre isso. Boa. Boa, foi a Cláudia que deu essa contribuição. Obrigado. Então, te agradeço imensamente, muito obrigado. Eu vou interromper aqui a nossa gravação.